Você já sentiu como se tivesse chegado ao limite? Como se o coração estivesse cansado de suportar peso demais. E ainda assim algo dentro de você dissesse que Deus marcou este momento para falar diretamente com a sua alma. Então, receba esta oração como uma resposta do céu para o seu agora. Não foi por acaso que você encontrou esta mensagem. O Senhor conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece a pressão que você tenta esconder atrás de um sorriso, conhece as noites em que sua mente não descansa. E hoje, Ele quer derramar alívio sobre a sua vida. Permaneça até o final, porque esta oração foi preparada para tocar áreas profundas do seu coração, renovar sua fé e fazer você sentir a presença viva de Deus. E antes de continuarmos, escreva nos comentários a palavra alívio. Declare com fé, porque aquilo que você profetiza em concordância com a vontade de Deus começa a fortalecer o seu espírito. A tua palavra diz em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai amado, é com essa promessa acesa no coração que eu uno minha fé à fé desta pessoa que ora agora. Talvez ela tenha chegado até aqui, sentindo um peso difícil de explicar, uma angústia apertando o peito, um cansaço que não é apenas do corpo, mas da alma. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro dela. Medos que voltam, preocupações com a família, ansiedade pela manhã, feridas que ainda doem, palavras que machucaram, decepções que abalaram a esperança. Mas nesta hora, Senhor, que a Tua presença invada cada espaço vazio, cada pensamento acelerado, cada emoção sobrecarregada. Meu Deus, Tu és especialista em restaurar o que o mundo cansou. Tu sabes o que ninguém sabe, Tu vês o que ninguém vê. Tu entendes o gemido que nem chegou a virar palavra. Por isso eu te peço, toca esta vida com a Tua paz. Onde houver confusão, traz direção. Onde houver medo, sopra coragem. Onde houver choro escondido, derrama consolo. Onde houver sensação de abandono, revela o Teu cuidado. A Tua palavra declara no Salmo 34 que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Então chega perto agora, Senhor. Abraça esta pessoa por dentro, sustenta a mente dela, acalma o coração dela, fortalece a fé dela. Se há notícias que assustam, entrega descanso. Se há contas, decisões, perdas, conflitos ou incertezas, derrama serenidade. Se ela está lutando contra pensamentos cansados, lembranças pesadas ou sentimentos que roubam a alegria, visita com a luz do Teu Espírito. Que ela perceba neste exato instante que não está sozinha. Que cada palavra desta oração seja como bálsamo, como água fresca sobre a alma aflita. Senhor, ensina esta pessoa a respirar de novo na Tua presença, a confiar mesmo sem entender tudo, a esperar mesmo quando o cenário não mudou, porque a esperança que vem de Ti não decepciona. Pai querido, talvez ela tenha tentado ser forte por tanto tempo que agora mal consegue explicar o próprio esgotamento. Talvez tenha dito, está tudo bem, muitas vezes, mesmo quando por dentro sentia o coração tremendo. Talvez esteja carregando responsabilidades grandes demais,
dores antigas demais, cobranças profundas demais. Mas tu, Senhor, não a rejeitas em sua fraqueza. Pelo contrário, a tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Como diz a tua palavra em 2 Coríntios 12:9. Então eu te peço, transforma a fraqueza desta pessoa em cenário de milagre. Transforma o desânimo em novo fôlego. Transforma a inquietação em confiança. Transforma a alma ferida em altar de cura. Que o teu Espírito Santo visite agora cada lembrança que ainda provoca dor, cada expectativa frustrada, cada oração que pareceu não respondida, cada silêncio que ela não compreendeu. Mostra a ela que o teu atraso aparente nunca foi abandono. Mostra a ela que enquanto ela chorava, tu trabalhavas. Enquanto ela temia, tu aguardavas. Enquanto ela pensava que estava perdendo, tu preparavas um recomeço. A tua palavra diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então arranca agora todo espanto, todo pavor, toda sensação de derrota. Planta no íntimo dela uma convicção santa. Deus está aqui, Deus está vendo, Deus está cuidando, Deus vai aliviar. Senhor, começa agora uma obra profunda. Leve embora o peso que não veio de ti. Desfaz um nó na garganta, quebra a opressão invisível, faz cessar a turbulência interior. Enquanto esta oração continua, prepare o coração desta pessoa, porque no próximo momento tu vais cercá-la com proteção, fortalecimento e cuidado sobrenatural, de um jeito que ela não esquecerá. Que toda ansiedade se curve diante da tua presença, que toda aflição encontre repouso. Pai de amor, no nome de Jesus, eu te peço que estendas agora a tua mão poderosa sobre esta vida e derrames proteção, livramento e fortalecimento. Que a pessoa que está ouvindo esta oração sinta que não caminha sozinha nem por um segundo. Que os teus anjos sejam enviados ao redor dela, como está escrito no Salmo 91, para guardá-la em todos os seus caminhos. Guarda a casa dela, Senhor, guarda a mente dela, guarda a família dela, guarda o sono dela, guarda os passos dela, quando sair e quando voltar. Seja muro de fogo ao redor e glória no meio, como diz a tua palavra. Meu Deus, há batalhas que ninguém enxerga, mas tu enxergas. Há perigos invisíveis, armadilhas escondidas, intenções maldosas, ambientes pesados e palavras lançadas contra esta pessoa. Mas nada é maior do que o teu poder. Por isso, eu declaro que todo mal intentado seja quebrado, que toda seta do inimigo caia por terra, que toda opressão espiritual perca a força diante da autoridade do nome de Jesus. Se houve medo, que venha segurança. Se houve perturbação, que venha calma. Se houve ameaça,
Que esta pessoa sinta agora um abraço do céu envolvendo o seu coração. Senhor, protege o interior desta pessoa. Muitas vezes ela consegue se defender do que vê, mas se sente ferida pelo que acontece dentro dela. Pensamentos ansiosos, lembranças que apertam, tristezas acumuladas, palavras que ainda ecoam, esgotamento emocional. Então eu te peço, visita a alma dela com cura. Passa o teu bálsamo sobre emoções cansadas. Toca áreas que ninguém alcança. Restaura a vontade de viver com alegria, a capacidade de confiar de novo, a coragem de continuar. A tua palavra diz em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Então guarda agora, Senhor, o coração desta pessoa e guarda também os pensamentos dela. Que onde havia insônia haja descanso, onde havia sobressalto haja serenidade, onde havia peso no peito haja leveza, onde havia desânimo haja renovação, onde havia medo do amanhã haja confiança no Deus que já está no amanhã. Senhor, fortalece espiritualmente esta pessoa. Acende nela uma fé firme, humilde e perseverante. Que ela não se entregue ao abatimento, que ela não acredite na mentira de que está sozinha, esquecida ou sem saída. Tu és o Deus que sustenta, que cuida, que responde, que livra, que faz florescer no deserto. Protege esta família, Pai. Se existe divisão, traz reconciliação. Se existe enfermidade, derrama misericórdia. Se existe crise financeira, concede sabedoria, provisão e portas abertas. Se existe alguém sofrendo em silêncio dentro desta casa, alcança com amor e consolo. Que o ambiente deste lar seja coberto pela tua presença. Que toda sombra de confusão, violência, medo ou opressão seja expulsa em nome de Jesus. Que a tua luz reine nesse lugar, que a tua paz permaneça nesse lugar, que a tua alegria volte a respirar nesse lugar. Senhor, fortalece também os caminhos desta pessoa. Livra de acidentes, de enganos, de decisões precipitadas, de amizades destrutivas, de portas que parecem boas, mas escondem dor. Dá discernimento para dizer sim ao que vem de ti e coragem para dizer não ao que rouba a paz. Que o Espírito Santo seja conselheiro constante. Que a tua voz seja mais forte do que o ruído das preocupações. Que a tua verdade vença todo pensamento negativo, porque está escrito em Isaías 26:3 que tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Então eu oro, firma esta vida na rocha, reveste com autoridade espiritual, renova as forças como as da águia. Segundo Isaías 40:31, faz esta pessoa se levantar por dentro, mesmo antes de qualquer mudança visível por fora. Que ela sinta agora que está debaixo da tua guarda, do teu cuidado e do teu amor.
Enquanto seguimos, prepara o coração dela, porque no próximo bloco a tua palavra vai lembrar uma história viva, forte e inesquecível, de alguém que também clamou e foi alcançado pelo teu poder. Pai amado, visita também os relacionamentos desta pessoa. Protege dos falsos afetos, das conversas venenosas, das manipulações, das cargas que não pertencem a ela. Dá sabedoria para perceber o que edifica e o que desgasta, o que Senhor Jesus, neste momento eu me lembro de Bartimeu, o homem que estava à beira do caminho, cercado por limitações, acostumado à dor, conhecido mais pela sua necessidade do que pelo seu nome. Ele não enxergava com os olhos, mas dentro dele ainda existia uma fé viva, uma esperança insistente, uma certeza de que, se Jesus passasse por ali, tudo poderia mudar. E quando ouviu que tu estavas perto, ele não ficou em silêncio. Ele clamou, ele gritou por misericórdia, mesmo sendo repreendido, ele não desistiu. Quanto mais tentavam calá-lo, mais alto ele dizia: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai amado, que história poderosa para esta pessoa que ora agora, porque talvez ela também se sinta à beira do caminho, vendo a vida passar, carregando dores que os outros não entendem, lutando contra limitações emocionais, espirituais ou até materiais. Talvez ela tenha ouvido muitas vozes tentando diminuí-la, mandando aceitar o sofrimento, dizendo que nada vai mudar, que não existe mais solução, que o melhor é se conformar. Mas assim como Bartimeu, hoje ela está ouvindo que Jesus está passando. E se Jesus está passando, o milagre não está longe. Se Jesus está passando, o alívio pedido pode chegar. Se Jesus está passando, o impossível começa a perder força. Senhor, eu te peço, desperta nesta pessoa o clamor de Bartimeu. Tira dela toda oração fria, toda fé cansada, toda resignação triste. Dá a ela coragem para clamar outra vez, coragem para buscar outra vez, coragem para acreditar outra vez. Porque Bartimeu não tinha prestígio, não tinha posição, não tinha recursos, mas tinha um clamor sincero. E um clamor sincero move o céu. Tu paraste por causa da voz dele. Tu chamaste para perto. Tu perguntaste o que ele queria, não porque não soubesses, mas porque querias ouvir a fé dele em palavras. Então ouve agora, Senhor, a necessidade desta pessoa. Ouve o pedido que ela carrega no íntimo. Ouve o grito silencioso que talvez ninguém mais tenha escutado. A tua palavra mostra que Bartimeu lançou de si a sua capa e foi ao teu encontro. Que gesto lindo e profundo! Aquela capa representava uma condição antiga, uma identidade marcada pela dor, um lugar de dependência. E hoje, em oração, eu peço que esta pessoa também deixe aos teus pés tudo aquilo que tem marcado sua vida negativamente. A capa do medo, a capa da ansiedade, a capa do cansaço extremo, a capa da culpa, a capa da vergonha, a capa da autossabotagem, a capa da sensação
de fracasso. Que ela não volte a vestir aquilo que tu queres arrancar. Que ela não abrace de novo a tristeza que tu estás curando. Que ela não aceite como destino aquilo que o teu poder pode transformar. Jesus amado, assim como disseste a Bartimeu, a tua fé te salvou. Libera hoje uma palavra de restauração sobre esta vida. Onde há cegueira espiritual, traz visão. Onde há confusão, traz clareza. Onde há desânimo, traz impulso. Onde há dor acumulada, derrama alívio. Onde há esperança quase apagada, sopra a vida. Que esta pessoa enxergue de novo a bondade de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus, o futuro que Deus ainda está escrevendo. Que ela perceba que não nasceu para permanecer parada à beira do caminho, mas para seguir contigo por uma estrada nova, marcada por graça e propósito. Pai, eu oro para que a mesma misericórdia que parou Jesus diante de Bartimeu pare agora sobre esta oração. Que o céu se incline para esta vida. Que aquilo que parecia distante seja alcançado. Que o coração abatido seja visitado. Que a alma cansada seja renovada. Que todo sentimento de invisibilidade seja quebrado. Porque tu vês esta pessoa, tu a conheces e tu a chamas pelo teu amor. Enquanto seguimos nesta oração, prepara o clímax espiritual que vem a seguir. Porque haverá libertação, renovação e coragem derramada do alto sobre cada área desta vida. Senhor, também me chama a atenção que Bartimeu não ficou preso ao barulho da multidão. Havia gente perto, mas nem toda proximidade significava apoio. Havia movimento ao redor, mas o que importava era a tua presença. Ensina esta pessoa a discernir isso também. Nem toda opinião merece morada no coração. Nem toda crítica define destino. Quando tu decides agir, nenhuma multidão pode impedir. Quando tu chamas, nenhuma vergonha pode prender. Quando tu tocas, nenhuma história antiga consegue manter a mesma prisão. E depois do milagre, a tua palavra diz que Bartimeu, que seguia pelo caminho, ele não recebeu apenas visão, recebeu uma direção. Ele não ganhou apenas um alívio momentâneo, entrou em um novo modo de viver. Por isso, eu te peço que esta pessoa não receba apenas uma emoção passageira, mas uma transformação verdadeira. Que ela saia desta oração com visão renovada, passos firmes e coração decidido a te seguir. Que o alívio que ela tanto pediu não seja somente a retirada de um peso, Senhor Deus, Todo-Poderoso, chegamos a um momento de libertação e renovação. Eu te peço com fé. Entra agora nas áreas mais profundas desta vida e quebra tudo aquilo que tem aprisionado esta pessoa por dentro. Quebra o medo que paralisa. Quebra a angústia que aperta o peito. Quebra o pensamento negativo que se repete como corrente. Quebra a voz da insegurança que tenta convencer esta alma de que ela não vai conseguir. Em nome de Jesus, toda palavra contrária, toda mentira do inimigo, toda opressão silenciosa e todo peso espiritual sejam desfeitos agora pela força do teu poder. Pai amado,
Há correntes que não aparecem, mas machucam. Há prisões invisíveis, feitas de lembranças, traumas, culpas, comparações, fracassos antigos, autocobranças e previsões sombrias. Mas a tua palavra diz em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu declaro liberdade sobre esta mente, liberdade sobre este coração, liberdade sobre esta casa, liberdade sobre esta história. Que toda prisão emocional perca sua força, que todo ciclo repetido de tristeza, medo e desânimo seja interrompido, que toda carga de opressão seja arrancada agora, no nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, renova a fé desta pessoa. Talvez ela tenha crido muito e se cansado. Talvez tenha esperado muito e se frustrado. Talvez tenha lutado tanto que agora mal encontra forças para continuar. Mas Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que reacende aquilo que parecia apagado. Sopra a vida sobre a fé quase em cinzas, traz de volta a esperança que foi atacada. Reergue o ânimo, faz esta pessoa perceber que ainda existe caminho, ainda existe promessa, ainda existe milagre, ainda existe futuro guardado em Tuas mãos. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo pensamento que produz derrota antes da batalha, toda imaginação que alimenta tragédias, todo medo de dar errado, toda mentira que diz que nada vai mudar. A Tua palavra declara em Romanos 12:2 que devemos ser transformados pela renovação da mente. Então renova agora esta mente, Senhor. Lava com a Tua verdade. Substitui pensamentos de fracasso por convicções de fé. Substitui pensamentos de abandono por certeza de cuidado. Substitui pensamentos de esgotamento por força sobrenatural. Substitui pensamentos de confusão por direção clara. Pai, que esta pessoa receba coragem para continuar, coragem para levantar da cama com esperança, coragem para enfrentar o dia sem se curvar ao medo, coragem para retomar sonhos, coragem para fechar portas erradas, coragem para esperar o Teu tempo, coragem para dizer: eu não vou desistir, porque Deus ainda está comigo. A Tua palavra diz em Josué 1:9: ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então grava esta verdade no íntimo desta pessoa, que ela não caminhe dominada pelo pavor, mas guiada pela presença. Eu profetizo sobre esta vida. Tempos de alívio estão sendo liberados. Noites de tormenta não durarão para sempre. Portas de paz estão se abrindo. Correntes estão caindo. Ambientes internos estão sendo limpos pela presença de Deus. Há um novo sopro chegando. Há uma nova resistência nascendo. Há um novo brilho voltando aos olhos. Aquilo que a dor tentou roubar, o Senhor é poderoso para restaurar. Aquilo que o medo tentou enterrar, o Senhor é poderoso para ressuscitar.
aquilo que parecia seco, o Senhor é poderoso para fazer florescer. Senhor, que esta oração entre como espada e bálsamo ao mesmo tempo. Espada para cortar tudo que prende, bálsamo para curar tudo que feriu. Que todo jugo seja quebrado, que toda sombra retroceda, que a alma desta pessoa volte a respirar a liberdade. E prepara agora o clímax desta oração, porque o próximo momento será um derramar intenso de cura, resposta, restauração e presença viva do teu Espírito, Pai querido. Visita também a memória desta pessoa. Há lembranças que ainda sangram, cenas que voltam, frases que ferem, experiências que ensinaram o coração a esperar sempre o pior. Pai Santo, chegamos ao clímax desta oração e, pela fé, abrimos o coração para receber o Teu toque agora. Em nome de Jesus, que milagres comecem a florescer onde havia sequidão. Que respostas cheguem onde havia perguntas cansadas. Que cura se manifeste onde havia dor persistente. Que restauração tome conta do que foi quebrado. Que paz inunde o que estava em guerra por dentro. Que direção visite quem estava perdido em tantas possibilidades e medos. Senhor, esta pessoa não chegou até aqui para sair da mesma forma. Ela veio por alívio, e eu te peço, derrama alívio em abundância, alívio profundo, alívio santo, alívio que alcança corpo, alma e espírito. Meu Deus, toca agora a mente desta pessoa. Se há confusão, ordena os pensamentos. Se há exaustão, envia descanso. Se há lágrimas acumuladas, transforma em oração respondida. Se há sintomas no corpo, visita com tua misericórdia. Tu és o Deus que cura, como diz a tua palavra em Jeremias 30:17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Então estende a tua mão sobre cada enfermidade física, emocional e espiritual. Onde a medicina alcança, abençoa. Onde a medicina ainda não alcançou, opera. Tu com teu poder. Onde o coração está ferido, restaura. Onde a alma está abatida, reanima. Onde a esperança foi atingida, reacende. Senhor Jesus, entra agora nas causas impossíveis. Visita processos parados, portas fechadas, relacionamentos feridos, decisões urgentes, crises prolongadas e áreas que parecem sem solução. A tua palavra diz em Lucas 1:37 que para Deus nada é impossível. Então eu oro com ousadia santa. Faz o improvável acontecer. Move o que estava travado, abre o que parecia lacrado, organiza o que estava confuso. Reaproxima o que precisa de reconciliação. Fecha o que precisa terminar. Direciona o que precisa nascer. Que esta pessoa perceba neste exato momento que o teu poder não é uma ideia distante. O teu poder está agindo agora. Pai amado, derrama paz. Não uma paz superficial, mas a paz que entra no íntimo e silencia a tempestade. A paz que permite respirar fundo. A paz que devolve clareza. A paz que sustenta mesmo antes da resposta completa aparecer. Que se cumpra Filipenses 4:6 e 7 nesta vida. Que em tudo
pela oração e súplica, com ações de graças, os pedidos sejam conhecidos diante de Deus, e que a paz de Deus guarde o coração e a mente. Guarda agora, Senhor, guarda enquanto ela trabalha, guarda enquanto ela espera, guarda enquanto ela dorme, guarda enquanto ela tenta recomeçar, guarda até que o milagre se complete. Invisível, em detalhes, em grandes respostas, que o coração desta pessoa volte a sonhar sem culpa, amar sem medo, a viver sem o peso constante da opressão, que ela sinta a tua presença tão real. Agora, que lágrimas de alívio brotem, que um arrepio santo percorra a alma, que a fé desperte como há muito tempo não acontecia. Senhor, recebe a entrega total desta pessoa. Ela coloca diante de ti o que entende e o que não entende, o que controla e o que não consegue controlar, o que já falou e o que não consegue nem explicar. E eu te peço, toma tudo em tuas mãos. Tua palavra diz em 1 Pedro 5,7 para lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Então ela lança, ela entrega, ela confia, ela recebe. E agora, diante da tua presença, o impossível se curva, a dor perde o domínio, a paz cresce, o coração se rende e o alívio começa a transbordar como um rio vivo vindo do teu trono, Pai querido. Eu te peço que esta pessoa sinta sinais do teu cuidado ainda hoje, que receba uma resposta, uma notícia, um consolo, uma coragem nova, um descanso verdadeiro, um direcionamento claro, algo que marque seu coração e a faça dizer: foi Deus quem me visitou. Que ela perceba a tua mão nos detalhes, nos encontros, nas portas, nas pausas, nos livramentos e nas forças renovadas. Que o ambiente onde ela está agora seja tomado por uma presença santa, leve e forte ao mesmo tempo. Que todo peso saia, que toda opressão recue, que toda resistência interior se renda ao teu amor. E se esta pessoa chegou aqui quase sem forças, que ela termine esta oração mais viva por dentro. Se chegou chorando, que termine esperançosa. Se chegou se sentindo sozinha, que termine abraçada pelo céu. Se chegou pensando que não aguentaria mais, que termine sustentada pela tua graça. Eu declaro que o Senhor está levantando esta vida, alinhando emoções, curando pensamentos, fortalecendo decisões e preparando um testemunho. Nós te agradecemos por esta oração, por este encontro, por este momento em que o céu tocou a terra e o teu amor alcançou um coração cansado. Obrigado porque tu ouves até o que não conseguimos dizer direito. Obrigado porque, mesmo quando a nossa voz falha, o teu cuidado não falha. Obrigado porque a tua presença trouxe alívio, acalmou a alma, fortaleceu o espírito e renovou a esperança. Nós encerramos esta oração não com adeus,
mas com a certeza de que Tu continuas conosco, trabalhando em silêncio, sustentando em amor, guiando com fidelidade. Senhor, recebemos descanso em Ti, entregamos o que pesa, o que dói, o que preocupa e o que ainda não entendemos. Não queremos carregar sozinhos aquilo que deve ser colocado em Tuas mãos. Por isso, descansamos, confiamos, esperamos. Sabemos que o Deus que começou esta obra é fiel para completá-la. Que a paz permaneça neste coração durante esta noite, durante este dia, durante os próximos passos. Que a fé permaneça acesa, que a esperança permaneça viva, que a presença do Espírito Santo continue visitando esta pessoa com consolo, direção e força. Agora, juntos, oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pai querido, sela esta oração no coração desta pessoa. Que ela se lembre, ao terminar este vídeo, que não está sozinha. Que existe um Deus que a vê, que existe um Deus que a escuta, que existe um Deus que entra em cenários difíceis e derrama paz onde ninguém imaginava. Que existe um Deus que continua sendo refúgio, cura, direção e abrigo. Se ainda houver lágrimas, que sejam lágrimas de entrega. Se ainda houver silêncio, que seja um silêncio cheio de confiança. Se ainda houver espera, que seja uma espera sustentada pela certeza de que Tu estás agindo. E eu oro para que esta pessoa vá descansar mais leve, respirar mais fundo e recomeçar mais firme. Que ela volte a esta mensagem sempre que precisar se lembrar do Teu cuidado. Que o coração dela carregue esta memória. Deus me encontrou no meu cansaço e me envolveu com alívio. Que essa verdade a acompanhe amanhã, no trabalho, na casa, nas decisões, nas conversas, nos desafios escondidos e nas lutas que ninguém vê. Que ela ande com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por confiança em Ti. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Amém. Declare sua fé, testemunhe o que Deus está fazendo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras de oração, esperança e fortalecimento para a sua vida. E depois desta mensagem, continue em oração assistindo a outra oração do canal, porque cada conteúdo aqui é preparado com carinho, reverência e propósito para aproximar o seu coração. É a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, como está em Números 6. Você não termina esta oração como começou. Você termina mais forte, mais leve, mais consciente do amor de Deus e mais disposto a continuar caminhando. Receba esse descanso, receba esse cuidado, receba esse novo fôlego. O alívio que você tanto pediu já começou a tocar a sua vida. E o Deus que te visitou hoje continuará com você em cada passo, em nome de Jesus. Amém. E quando vierem dias difíceis outra vez, que esta pessoa se lembre da paz que entrou, do peso que saiu e da esperança que reacendeu. Que não entregue a própria paz para a ansiedade. Que aprenda a voltar para a tua presença antes de desmoronar, a buscar tua voz antes de decidir e a repousar em ti antes de se desesperar. Forma nela, Senhor, um coração mais confiante e íntimo do teu amor. Abençoa também a família dela. Alcança quem está longe, consola quem está ferido, sustenta quem está sobrecarregado, dá sabedoria aos que decidem, cura aos que sofrem, provisão aos que necessitam e reconciliação aos que se afastaram. Que este lar seja marcado por oração, por perdão, por presença de Deus. Que haja paz no ambiente, descanso no